querido, paz de Cristo sobre a tua vida. Mais uma vez aqui estamos reunidos nessa nossa live e hoje eu quero compartilhar com você algo importante, falando sobre pregação. E eu gostaria muito que você hoje interagisse um pouco aí com uma pergunta que nós colocamos aí. Eu prometi que nas quartas-feiras nós iríamos falar um pouquinho sobre algumas pinceladas, do curso que estamos preparando, e graças a Deus já terminamos de gravar tudo. Ontem foi um dia que eu fiquei inteirinho só nessas gravações, agora só a edição, para a gente estar com esse curso bem prontinho para apresentar a vocês. Mas hoje eu queria que você pudesse deixar aqui quais são as frases, quais são as colocações, os jargões que você tem ouvido de pregadores e que não está no texto bíblico, que não está na Bíblia Sagrada. É muito comum hoje a gente estar ouvindo pregadores falando sobre muitos assuntos e assuntos que, às vezes até temas mesmo, assuntos, mas ao mesmo tempo de pregações que não tem um fundamento, na Escritura, na Bíblia Sagrada, mas principalmente frases. Algumas frases, elas têm sido assim jargões de muitos pregadores, não é? E eu gostaria que você pudesse participar aí. Deixa eu dar uma compartilhada aqui com alguns irmãos, amigos aqui, para participarem conosco aí um pouco nessa nossa live, Há muita gente que nessa hora eu creio que podem contribuir um pouquinho com isso, Diga aí um pouco, de frases, de colocações que alguns pregadores falam e dizem, que está escrito e que você às vezes fica até sem saber exatamente o que onde foi escrito isso, porque nas escrituras não foi. Então, fala aí com a gente um pouquinho, gostaria que você participasse aí, Então, quais são as frases? Que frases que você tem ouvido aí de pregadores que não estão na Bíblia, O pregador vai pregando, vai falando e acaba dizendo que a Bíblia diz, quando na verdade a Bíblia não diz. Então, antes de eu falar aqui algumas delas, ou pelo menos umas duas, queria que você colocasse aí frases que você já tem ouvido aí. Bem-vinda aí, querida Flávia Santos. Coloque aí pra gente aí que frases vocês já ouviram aí de pregadores que não está na Bíblia. O pregador diz que está escrito, a Bíblia diz, e na verdade não está escrito na Bíblia Sagrada, não está escrito em lugar nenhum, às vezes até um adágio popular, Tem muitos pregadores aí que eles acabam pegando um pouco de coisas que ouviram dos antigos ou coisas que são adágio popular e acabam colocando como se fosse um versículo bíblico, uma declaração bíblica, um texto bíblico. Então isso é muito importante a gente falar um pouquinho aqui a respeito, Então fala conosco um pouquinho aí, Deus abençoe. Que frases aí, Flávia, você já ouviu de pregadores que não está na Bíblia? Fala pra gente aí. Compartilha com alguém também aí. Eu sei que essa hora muitos dos nossos alunos estão ainda saindo do seminário, terminando aula, Isis, Deus abençoe. Eu estou aqui perguntando que frases que vocês já ouviram de pregadores que não está na Bíblia Sagrada. Hoje a minha live está sendo para a gente dar essa pincelada aí sobre pregação, exposição bíblica sobre o pregador. Então diga-me aí alguma coisa do que vocês já ouviram de pregadores, de frases, de ditados, e que na verdade não está na Bíblia Sagrada, Deixa eu iniciar aqui de uma que talvez você já tenha ouvido muito. Por exemplo, muitos pregadores dizem muito aí que o cair do homem e o levantar é de Deus, Acredito que vocês aqui que já chegaram já ouviram essa frase aí. O cair do homem e o levantar é de Deus. Essa é uma frase que não está na Bíblia, Não existe essa frase na Escritura.
A Bíblia, ela quando fala de cair, você vai encontrar lá em Provérbios 24:16, é um dos textos que a Bíblia usa esse termo cair, e lá o texto está dizendo que 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. A Bíblia está exatamente falando sobre essa questão de que Deus é aquele que, apesar da gente cair, apesar da gente falhar, né? Apesar da gente ter a nossa dificuldade, Deus sempre está a nos levantar, sempre está a ministrar sobre nós. Mas não existe essa frase, o cair do homem, o levantar é de Deus, né? Tem muita frase aí que nada tem a ver com pregação. Por que nós estamos trazendo essa pergunta aí e buscando a interatividade de vocês? E outros também vão fazer isso depois, aí a gente vai respondendo também os comentários. Primeiro porque a gente terminamos de gravar nos bastidores aí o cursozinho de exposição, só vamos esperar agora a edição para ficar tudo certinho e apresentar a vocês, oferecer, mas também porque hoje tem sido uma grande dificuldade em relação a pregações e a pregadores, e a gente tem ouvido tanta coisa que nada tem a ver com a Escritura Sagrada, né? Isso aí, a Fábio diz, pastor, pensei nessa, mas fiquei com medo de falar, está errado, não, está certo. Quer dizer, tá certo, deixa eu explicar o que está certo, né? A frase, o cair do homem levantado de Deus, é a frase que tem se dito aí, tá? Mas não está escrito nas Escrituras assim. Nas Escrituras está exatamente 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Então é isso que está escrito nas Escrituras, né? Você vai encontrar muitos textos assim, alguns são adágios, né? Populares, e outros são nada mais, nada menos do que coisas que se tornou uma fala, né, no meio cristão, e que os crentes acabam não procurando ver, né, exatamente se está escrito ou não. Quando o sujeito entra no meio evangélico, entra na igreja e tal, ele começa a ouvir muita coisa. Então tem muitos jargões, tem muita fala que ela é automática, na conversa da esquina, no corredor da igreja, e às vezes tem alguém que está falando, e muitas vezes quem está pregando. E normalmente não está nas Escrituras Sagradas. Então essa é uma delas, né? Cair do homem, levantar de Deus, não é isso que está nas Escrituras de maneira alguma, né? Uma outra frase que você provavelmente já deve ter ouvido muito, é a frase que diz assim, quem não vier pelo amor, vem pela dor, não é? Irmão, que está escrito, Deus disse e tal, coisa dessa natureza, quem vier por amor vem pela dor. Não existe essa frase na Escritura não, tá? Não tem esse termo na Escritura. O que você vai encontrar, talvez seja lá Hebreus 10:31, Hebreus 12, verso 29, onde a Bíblia vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E também o outro texto vai dizer que Deus é um fogo consumidor. Deus é amor, mas é um fogo consumidor, né? O texto vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e que Deus é um fogo consumidor. Ou seja, a Bíblia fala que Deus é um Deus de justiça, e justiça e juízo quando se tem que ser. Mas não existe essa frase na Escritura, quem não vier pelo amor, vem pela dor. Então, são frases que provavelmente você já deve ter ouvido por aí, mas elas não estão nas Escrituras não. Aí ele está dizendo aqui, já ouvi que quando você oferta, Deus é obrigado a te abençoar. Outro probleminha também. Isso chama-se, foi muito bem perguntado aí, é o seguinte, isso chama-se teologia retributiva. O que é a teologia retributiva? Essa teologia que ela se vale só de alguns versículos da Bíblia para dizer e afirmar que sempre funciona assim, causa e efeito. Se você é um bonzinho diante de Deus, é uma pessoa justa, fiel, e etc, 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 então só acontecerá com você coisa boa. E também da parte de Deus só coisa boa. E da vida só coisa boa. E se você é uma pessoa ruim, ou uma pessoa que não é justa, que não é honesta, que não é verdadeira, e etc., só vai acontecer coisas ruins com você.
Então, isso chama-se teologia retributiva. Ela tem sido muito pregada, principalmente quando se fala também de teologia da prosperidade, pregadores aí que são daqueles só otimistas, só prega uma vertente, né, do evangelho, esquece do que Paulo disse lá em Atos 20, verso 26, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, é a chamada teologia retributiva. Só que aí, esses pregadores esquecem-se de Eclesiastes 9, verso 11. Eclesiastes 9, verso 11 vai dizer que nem sempre é dos valentes a vitória, nem sempre é daquele atleta a vitória, o prêmio, né? Nem sempre é daquele atleta o prêmio no final. Enfim, o texto de Eclesiastes vai mostrar que a vida tem inexatidão, a vida não tem essa exatidão como a teologia retributiva ensina. Então, essa colocação aí de quando você oferta, Deus é obrigado a te abençoar, não funciona exatamente nesta maneira. A Bíblia diz que a gente colhe o que a gente planta, sim, mas a Bíblia já usa uma figura que é só você olhar para a própria natureza. Qualquer pessoa que for agrícola, que for uma pessoa que planta, seja lá o que for, principalmente quem vive de plantio, no caso um agrícola, né, planta soja, planta, enfim, trigo, planta uva, planta sei lá o que for, pode ter problemas nesse plantio. Ele está plantando e pode ter chuva de mais, chuva de menos, sol de mais, sol de menos, praga, e ele ter dificuldades numa colheita, qualquer um, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar. Então, a Bíblia vai dizer assim, que em porcentagem maior, se eu planto mal, eu vou colher mal. Em porcentagem maior, se eu planto bem, eu vou colher bem. Mas em momento algum a Bíblia diz que quem planta só mal não possa vir a colher alguma coisa boa na vida, ter alguma coisa boa na vida. E quem só planta coisa boa não possa vir a passar por alguma dificuldade na vida. Então a teologia retributiva, ela só olha um lado da moeda, ela não olha o outro lado. E isso tem trazido grandes dificuldades para muitos cristãos, para muitos servos de Deus. Por quê? Porque eles ficam decepcionados com Deus e com o Evangelho, porque eu começo a se entender esse Evangelho retributivo. E aí é aquela questão do dizimista, que ele entende que jamais ficará desempregado, que jamais poderá passar uma crise financeira. A Bíblia não dá essa garantia, ainda que ele vai ter muito mais de bom para colher, porque ele está sendo fiel, mas não existe essa garantia bíblica de que as coisas na vida funcionam dessa forma, causa e efeito, né? Causa e efeito é só na lei da natureza. Lei da gravidade, se você pegar qualquer coisa e largar, se você fizer isso 1 milhão de vezes, esse negócio vai cair, seja lá o que for. Isso é a lei da gravidade, porque na natureza é assim, causa e efeito. Mas na vida humana, a inexatidão, ela se faz presente. O aleatório, ele é algo certo. Então pode acontecer sim. Ok? Então vocês que estão chegando agora aí, ó, Jéssica, João Pedro, eu vou usar o nome que está aqui, né? O Pepeu aí, a gente está fazendo uma pergunta. Que frases que vocês já ouviram de pregadores, como se estivesse na Bíblia, e essas frases não estão na Bíblia? Coloca pra gente aí, pra gente comentar, falar um pouco, né? Se essa frase realmente está na Bíblia ou se não está. Hoje a gente está falando um pouquinho disso, porque primeiro pela realidade de pregações que nós temos visto hoje, a realidade de pregadores hoje, que não tem, muitos deles infelizmente, graças a Deus salva-se, porque tem sempre os remanescentes. Há muitos pregadores hoje têm sido pregadores, principalmente da ala otimista, e que são pregadores que têm simplesmente só falado das coisas boas, e esquece o resto do evangelho, né? Esquece o restante do evangelho. Então é muito importante a gente tratar disso, né? Trazer esse assunto e a gente poder falar um pouquinho. Então, vocês que chegaram depois aí, fale aí de alguma frase, lembre aí alguma frase que vocês ouviram. Eu já falei aqui de duas, pelo menos, né? Que quem não vem pelo amor, vem pela dor, e que o cair do homem, levantar de Deus. Então tem muitas dessas frases aí que pregadores têm dito e que não está nas escrituras sagradas, não está na Bíblia sagrada, não é isso que as escrituras ensinam. Muitos pregadores começam a pregar esses assuntos, falar esses assuntos e
e automaticamente a maioria de nós, né, vamos falar assim, né, a maioria de nós não lê as escrituras, a maioria de nós acaba não tendo essa familiaridade com o texto bíblico, e aí, infelizmente, acaba a gente acreditando que aquilo está na Bíblia Sagrada mesmo, e aí a gente fica decepcionado com Deus. Ah, sim, sim, sim. Tá bom, Flávio. Muitos chamados e poucos escolhidos. Tem um versículo, sim, lá no Evangelho de Mateus, onde Jesus está dentro de um contexto falando que muitos são chamados ao Evangelho, e ele vai falar nesse contexto de poucos escolhidos. Mas o que tem acontecido hoje é que pregadores, e eu até crente nas conversas entre si, quando cita esse versículo aí, eles na verdade estão fazendo uma colocação errada desse versículo. Deixa eu primeiro falar do errado. Quem normalmente cita esse versículo, eles citam dizendo que muita gente está na igreja, mas só alguns que Deus escolheu. Não é? Muita gente na igreja, mas só alguns que Deus escolheu. Não é? Muito chamado, poucos escolhidos. É para tentar justificar aqueles que estão na casa de Deus, que estão lá firme, e tentar justificar que alguém saiu e tipo assim, a gente não tem obrigação com esse alguém que saiu, lasque-se para lá. Inclusive até usa-se muito o texto de 1 de João 2,19, que se saiu do nosso meio é porque não era um dos nossos. E aí esquece o contexto também, sempre quebrando essa lei principal da interpretação bíblica, que é o contexto. Mas o que esse texto aí, que está nas Escrituras, ele de fato significa? Jesus está falando justamente do compromisso com o reino. Tá? O contexto é esse. Jesus está falando do compromisso com o reino. E quando Jesus faz aí o compromisso com o reino, fala do compromisso com o reino, vocês podem até pesquisar aí, está no Evangelho de Mateus, só não me fala em memória agora o capítulo. E Jesus vai dizer que o convite do Evangelho é para todos, 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 todos. Todos são convidados a vir, todos são convidados a chegar, todos são convidados a estarem. Porém, infelizmente, apesar de todos serem convidados a virem, poucos serão os que permanecerão em relação à quantidade que é chamada. Inclusive, um outro texto que pode ajudar e elucidar isso é quando Jesus também fala da parábola da grande rede, quando ele fala que lança-se a rede no mar, como um pescador, e aí a rede vem cheia, mas na hora que a rede chega na beira da praia, ou então dentro do barco, e o pescador vai lá para separar, ele tem que separar os peixes bons dos ruins. Então, esse muitos chamados e poucos escolhidos, é esse o contexto. É o contexto de que o reino de Deus chama, e chama a todos, chama muitos, muitos até atende o chamado, vem para a igreja, mas na verdade não vem para o evangelho, não se convertem a Cristo de verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2 e 3 vai dizer exatamente isso, a fé não é de todos. Então, são textos, 2 Tessalonicenses, perdão, capítulo 3, verso 2 e 3 vai dizer a fé não é de todos. Então, é esse o sentido desse versículo aí, tá? Mas, normalmente, quem cita esse versículo, muito chamado, pouco escolhido, é muito mais para poder justificar quem saiu, ou para dizer também que não temos responsabilidade nenhuma com quem saiu, ou com quem fraquejou na fé, ou coisa parecida, tá bom? Quem está chegando agora aí, ó, o tema que a gente está falando é que frases que você ouviu de pregadores, como se estivesse na Bíblia e não está, tá bom? Isso está dizendo aqui, nos dias atuais, muitos com problemas psicológicos e há quem atribua ao pecado, tá? Apesar que basicamente não é uma frase, mas a gente tem essa realidade sim. O que acontece? A psicologia, a psicanálise e a psiquiatria, elas são ciências que elas se tornaram ou foram reconhecidas como ciências de um tempo para cá, não é? A psicanálise e a psicologia basicamente a partir de Freud, Jung, né? Lacan, são esses camaradas que são os... basicamente o Freud, né? Mas os outros dois também são chamados como assim, essa tríade
da área da psicanálise e psicologia. Mas as Escrituras têm um livro inteiro que ele é altamente psicológico, é o livro de Salmos. No livro de Salmos você tem escrito numa linguagem bíblica, né, uma linguagem sacro, mas lá você tem sintomas de psicossomáticos, que a gente chama, né, psicossomáticos ou psicossomatia. Lá você tem questões psicológicas, lá você tem questões da alma humana. Então é uma realidade que a Bíblia já ensina. Só que de muito tempo, né, desde a época da Idade das Trevas, a Igreja Católica, infelizmente, foi tornando uma religiosidade muito séria, e o meio evangélico também seguiu nesse caminho. De tudo aquilo que não for não for aqui do corpo, que é um pouco mais visível e de repente mais fácil de se tratar, vamos assim dizer, que bota o remédio, seja lá o que, né, se tem que operar e vamos lá e etc. Ficou mais aceitável aquilo que é biológico, né, do soma, do corpo, do que aquilo que é psicológico. Então, no meio evangélico ainda existe esse problema, principalmente da parte de muitos religiosos, de que quando o problema é psicológico se espiritualiza. E aí então não se resolve. O problema fica muito difícil, porque não se trata como se deveria tratar. Se espiritualiza e faz oração, expulsa esse demônio, diz que é um encosto, diz que a pessoa está em pecado e vai por aí. E aí isso só cria mais problema para aquela pessoa e a situação fica bem complicada aí, tá bom? Vamos lá, gente, vocês que estão chegando aí, nós estamos com esse tema: que frases que você ouviu de pregador, tem ouvido de pregador, como se ela tivesse nas Escrituras, mas ela não está, né? E a gente já falou aqui de 2 frases, né? Cair do homem, levantai de Deus, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E também aqui já foi citado também pela Isis, pela Flávia, tá? Algumas frases aqui, né? Lembrei uma: Deus não julga ninguém, tá? Essa é uma frase mal explicada, tá? Em que sentido, Flávia? Você, por exemplo, nós temos o texto de Mateus capítulo 7, verso 1, quando a Bíblia está dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, não busque tirar, né, o cisco do olho do próximo, né, do irmão, enquanto há uma trave no seu. Mas no mesmo capítulo, lá no verso 15, você vai encontrar Jesus dizendo assim, para a gente poder diferenciar entre ovelhas e lobos, entre discípulos e falsos mestres. Ele começa dizendo assim, ó, pela árvore, pelos frutos você reconhecerá qual é a árvore e que árvore que é. Jesus então nos ensina, lá a partir do verso 15, a discernir quem são as pessoas pelos seus frutos, porque ele faz a comparação das melhores, que você só conhece uma árvore a partir dos seus frutos, e automaticamente, se o fruto é laranja, é laranjeira, e eu ainda vou saber também se essa laranjeira, o fruto dela é bom ou não, é só na hora de eu chupar o fruto, né, ou comer o fruto. Então, o que a Bíblia vai dizer? E lá em Tiago, capítulo 4, por exemplo, Tiago vai dizer que só existe um juiz, e ele é o único que tem a capacidade de poder julgar. Então, quando eu e você tentamos julgar o próximo, é como se nós estivéssemos tirando Deus da sua cadeira de juiz e estivéssemos sentando lá. Então, essa frase, Deus não julga ninguém, ela precisa ser entendida de que maneira? Se a pessoa estiver dizendo isso, como quem diz assim, Deus não sai por aí fazendo juízos como os homens fazem, sem conhecer as pessoas, já sai julgando, já sai condenando, já sai apontando, já sai mandando para o quinto dos infernos. Não, realmente Deus não faz isso não, porque Ele é Deus. Agora, Deus é o Deus que é juiz, e a Bíblia diz que Deus julgará cada um segundo as suas obras. E Ele é o único que consegue e pode fazer essa função com perfeição. Por isso que juiz só é um, é Ele. Por que isso? Porque Ele, de fato, conhece o coração humano. Só Ele conhece a alma, o coração, a mente. Então só Ele pode bater o martelo de verdade e dizer que nós somos culpados ou inocentes. E Ele ainda é aquele que diz para nós que se a gente tiver pecado, que a gente confesse, porque Ele é
o justo juiz que nos perdoa, ele é aquele que nos redime, ele é aquele que nos salva, enfim. Então, essa frase ela precisa ser explicada. Numa pregação, um pregador não pode dizer essa frase assim sem explicar, tá? Deus não julga ninguém. Em que sentido que ele está dizendo isso? Se for no sentido de Deus não é um pré-juiz como os seres humanos são, de fato é verdadeira. Mas Deus, quando ele está julgando, quer dizer, na verdade Deus julga, né, de todas as formas. Em que sentido? Deus está sempre no seu juízo, ele está ou absolvendo ou condenando. Ou ele está aprovando ou ele está reprovando. Isso é julgar, tá? Mas só Deus conhece de fato o coração. Agora nós, cristãos, precisamos ter discernimento. Eu não tenho esse poder de ficar com o meu dedo assim, ó, apontando para ninguém. Mas eu preciso discernir para eu não viver enganado, para eu não ficar acreditando em quem não devia, para eu não achar que é de Deus, não é de Deus, que é de Deus, não é de Deus, ou não é de Deus e é de Deus, enfim. Eu preciso ter esse discernimento para eu não ser enganado nas relações na vida. Isso é uma coisa, discernimento é uma coisa, está Mateus 7, mesmo capítulo. Discernimento é uma coisa, juízo é outra, tá? Eu discernindo quem sou eu e quem são as pessoas ao meu redor, eu só vou saber lidar com cada uma delas de maneira equilibrada e sadia, ok? Sabendo de cada uma, ao mesmo tempo que sabendo de mim, ok? Então vamos lá, gente. Mais alguma frase aí que vocês já ouviram de pregadores e que não está na Bíblia? São muitas, mas eu queria ouvir de vocês. De repente vocês têm ouvido alguma que pode ser que eu ainda não, né? Liane, diz aí. Liane de Oliveira, Lima, fala com a gente aí. Que outras frases aí você tem ouvido ou já ouviu de pregadores e que não está na Bíblia Sagrada, né? A gente já falou aqui pelo menos de duas, mas são frases que a gente precisa tomar cuidado porque não está no texto bíblico, tá? Há muita coisa que o pregador fica dizendo que tá, mas não tá. Rapaz, essa aí então, Jesus a mais. A voz do povo é a voz de Deus. Isso aí é um problema sério. Mas vamos lá. A gente pode pegar um exemplo bíblico muito grande e forte para poder dizer que essa frase aí não está na Bíblia e também não pode a gente não pode dizer que está na Bíblia, né? Dessa forma. A voz do povo é a voz de Deus. Por exemplo, você pega o texto de Pilatos, quando ele está jogando na mão do povo quem deveria sair, quem deveria ir para a cruz, se Jesus ou se Barrabás. Quem é que ele deveria naquele exato momento, pois que ele lava a mão, joga na mão do povo, e aquele povo de uma só voz disse que quem tinha que ir para a cruz era Jesus e quem tinha que ser solto era Barrabás. Então a voz do povo não é a voz de Deus, né? A voz de Deus é a voz de Deus, e a voz do povo é a voz do povo. Isso aí não tem nenhum sentido bíblico também, essa frase também não está na Bíblia. Até as igrejas que elas adotam um sistema chamado congregacional de governo, que é aquele sistema em que muitas decisões elas são tomadas por votações na igreja, até esse tipo de governo ele tem uma regra. É a regra de se propor, de se levantar um assunto, né, uma proposta, aí tem que ter o apoio dessa proposta, para que essa proposta, então, levantada por alguém, apoiada por um outro, possa ser lançado para a igreja, então, conseguir decidir. Tá? E ali também é por votação. E nem sempre as votações elas vão na direção certa. A frase aí, o Erlon, ou meu pastor Erlon, eu venci, vós vencereis. Esse é um problema sério, né? É o texto, isso aí é aquele tipo de frase que não está na Bíblia, em que o pregador ele acrescenta o que o texto bíblico diz. Esse texto aí é o de João 16, verso 33, onde Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto, parou aí. Claro e evidente que a gente subentende na própria interpretação do versículo que está dentro de um contexto aí, que Jesus está falando para os seus discípulos que ele seria crucificado, está falando para os seus discípulos para que ele veio, não é? Ele veio exatamente para
a morte para a cruz, esse era o chamado, era a missão. E Jesus vai dizer lá no verso 20 e 22 que eles teriam uma tristeza, mas aquela tristeza seria temporária, que o próprio Jesus está dizendo: eu vou converter essa tristeza de vocês em alegria, e essa alegria ninguém vola tirará. Então, quando ele está chegando lá no verso 33, no final do capítulo 16, ele está exatamente falando desse contexto de lutas e tribulações. Então, ele está dizendo assim: ó, no mundo vocês vão ter aflições. Esse é um texto que não dá de maneira alguma para poder a gente dizer que só vai ter vitória nessa vida, né? E aí ele diz assim: ó, mas vocês tenham bom ânimo, não desanimem, fiquem firmes, fiquem de pé, olhando para frente, porque eu venci o mundo. Então, o que ele está dizendo? Se eu venci, significa que vocês, se também estiverem ouvindo a minha voz, ouvindo a minha palavra, estiverem de pé, vocês vão também vencer. Isso fica subentendido, isso fica mais ou menos dentro do contexto subentendido na interpretação. Porém, o texto não diz: e vós também vencereis. Mas isso aí é o que mais... A outra também aí, pastor Hela, é fazer o bem sem olhar a quem. E essa aí também é outra frase que não está na Bíblia Sagrada. Claro e é verdade que a frase ela traz um princípio bíblico, né? O que a Bíblia vai dizer? O que a mão... Isso está lá em Mateus 5, tá? No Sermão do Monte. O que a mão direita faz, que a esquerda não veja. É isso que está no texto bíblico, tá? Não é fazer o bem sem olhar a quem. O que a Bíblia está dizendo é exatamente para que eu e você não sejamos daqueles que ficam fazendo anotaçãozinha em caderno de quanto lá você visitou, quanta gente que você ajudou e etc e tal. E nem tampouco ter preferência de ninguém. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo. Quem é o próximo? Tanto o mais próximo como o não tão próximo. É o próximo, ok? Você também tem Mateus 25, quando a partir do verso 39, 40 em diante, Jesus está justamente falando daquele texto que naquele dia ele chamará alguns dizendo: vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, porque eu tive fome, deste comer, sede, deste beber. E aí lá no final vai se perguntar: mas como foi que nós fizemos isso? Quando fizeste a todos esses pequeninos. Pequenino é gente sem nenhum retorno, né? Nenhum feedback, gente até que a gente entende que nem gente na nossa sociedade, de tão precário que possa ser a situação daquela pessoa. Jesus diz que quando se faz com o propósito certo, está se fazendo a Ele. Está se fazendo a Ele. Então, essa frase ela não está realmente na Bíblia, mas o princípio tem que ser esse, de você fazer sem fazer predileção, sem fazer acepção de pessoa. Se tem que ajudar a todos dentro da sabedoria, dentro daquilo que se deve, dentro daquilo que precisa, ok? Liane está falando aí sobre foi da vontade de Deus. Olha, essa é uma frase que alguns pregadores acabam também dizendo, e a gente diz também no dia a dia, mas essa frase, ela precisa ser entendida no contexto bíblico. Primeiro, não tem esse versículo assim, né? Foi da vontade de Deus. Mas a gente acaba entendendo muito errado a soberania de Deus. Soberania de Deus não é manipulação. E soberania de Deus não é pré-determinismo. A gente precisa entender isso. Um Deus assentado num trono, como eu estou aqui assentado numa cadeira. Não é? Talvez você também esteja sentado em alguma cadeira, na cama, enfim, no sofá, não sei. O trono de Deus é o trono que é o trono da soberania. É aquele Deus que está tratando, né, com o seu povo, enfim. Ele é poderoso, ele é santo, ele é Senhor. Agora, só que o próprio livro do Eclesiastes vai mostrar para a gente que esse Deus soberano, soberanamente, ele deu liberdade à sua criatura e à própria natureza para que as coisas pudessem correr na sua naturalidade. E, inclusive, com a entrada do pecado na história humana, essa história tem muitos percalços. Então, quando você começa a dizer foi da vontade de Deus, você está como que colocando na conta de Deus diretamente uma série de coisas. Então, essa frase ela cai muito errado na hora de uma perda de alguém, essa frase cai errada na hora de um desemprego de alguém. Então, a gente precisa entender assim, Deus,
ele soberanamente decidiu que a sua criação não fosse manipulada. A sua criação está andando conforme a naturalidade das coisas. Então, coisas boas podem acontecer, como coisas ruins podem acontecer a todos os homens. Inclusive, o texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 11, vai exatamente dizer isso, que isso pode acontecer a qualquer uma das pessoas. Então, o que o próprio texto bíblico diz para a gente que você e eu temos que confiar no Senhor, fazer do nosso possível melhor, porém, muita coisa pode acontecer e que não foi uma ação direta de Deus. Então, essa frase aí, foi da vontade de Deus, ela é perigosa, porque você acaba dizendo que Deus foi lá e resolveu aquilo. Então, como é que eu falo para uma mãe que perdeu um filho, foi da vontade de Deus? Como é que eu falo para uma mulher que perdeu um marido, foi da vontade de Deus? Então, inclusive, numa cerimônia fúnebre, um pastor, um ministro tem que tomar muito cuidado com frases desse efeito, né? Esses tipos de frase, porque elas não traduzem exatamente o que as escrituras nos ensinam, tá? E o Deus que deixou soberanamente a natureza acontecer naturalmente, redundante, tá? Não perde sua soberania. Agora, Deus intervém quando tem que intervir. E também não pergunta a ninguém também não. Quando ele tem que intervir, ele intervém. Aí ele muda a história, ele faz coisas, aí é outra história, tá? Então, se Deus tiver que salvar, ele salva. Se tiver que também matar, ele mata. Se tiver que abrir, ele abre. Se tiver que fechar, ele fecha e ponto, tá? É por aí. Outra frase aqui é... Tá, a outra frase aqui... Ah, tá. A Alice colocou aqui, para mim a frase mais herege é todos os caminhos levam a Deus. Normalmente de pregadores a gente não ouve essa frase, porque basicamente um pregador não pode nem usar uma frase dessa, senão acho que ele é até jogado do púlpito, né? Mas essa é uma frase que você ouve muito, de muita gente por aí, tá? Todos os caminhos levam a Deus. Não leva, porque o próprio texto de João 14,6 vai dizer que só há um caminho. Tá? Um caminho. E o caminho chama-se Jesus, né? Só há o caminho, que na verdade até o artigo definido, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é vai, é vem, né? Porque está se tratando do Deus triuno, tá? Então essa frase, de fato, ela é uma frase muitas vezes dita por pessoas que não querem compromisso com Deus, por pessoas que, na verdade, querem ficar bem também com outras. Elas acabam dizendo, não, todos os caminhos levam a Deus, né? Não, todos os caminhos não levam a Deus, não. Deus pode usar de muitas maneiras, formas de trazer você a Ele. Ele pode criar muitas situações, tá? Porque Deus, a Bíblia fala, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, a multiforme graça de Deus. Então a graça de Deus, ela é multiforme. Ela pode se manifestar de muitas formas e te trazer a Deus, isso sim. Mas caminhos, quando a gente fala de caminhos, a gente está falando de modo de ser, a gente está falando de credo, a gente está falando de fé. Então não existe muitas fés, não existe muitos credos, não existe muitos caminhos que levam a Deus. Não, só tem um caminho, só tem uma fé, só tem um credo, ok? Outra aí, pastor Erlon falou aqui, é mente vazia, oficina do diabo. Essa frase também, gostei dessa. Essa aí não está na Bíblia. Isso aí pregadores falam muito. O que a gente pode entender nas Escrituras são duas coisas. Uma é Paulo falando de consciência. E Paulo vai usar muito esse termo consciência. Ele vai falar em Romanos 12, verso 2, da consciência. Atos 24:16 também ele vai falar da consciência, que ele vai justamente falar a mente, primeiro de Coríntios 2:16, nós temos a mente de Cristo. Ele vai usar muito esse termo consciência e mente, onde ele diz que tanto a consciência quanto a mente ela precisa estar voltada para Deus, né? Ele também vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, 5, que existe uma batalha aqui, né? Ele diz que o reino das trevas tentam cativar a nossa mente, a nossa consciência, né? Então ele diz que a batalha, na verdade, espiritual, ela é aqui. A batalha espiritual não é em lugar, não é em outra situação, é na mente, não é?
E aí Paulo vai usar muito isso. E um dos textos muito interessantes, que pode encaixar-se muito aí nessa frase dita errada pelos pregadores, mente vazia, oficina do diabo, é de Paulo também, aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, quando Paulo está dizendo assim, ó, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é digno, aí ele dá uma lista de coisas extraordinárias, assim, ó, nisto pensai. Então, o que Paulo está ensinando é a minha mente, que é produto, né, que é a origem do meu pensar, do meu crer, do meu agir e do meu ser, ela precisa ser uma mente cheia das coisas boas e das coisas de Deus, ok? Então aí a gente não tem essa frase aí como uma frase que realmente esteja no texto bíblico, né? Estou tentando subir aqui, vamos lá. Outra frase aqui, vamos ver. Ah, tá. Meu evangelista Mário Sérgio, fala aí de uma frase aí. O evangelista Mário Sérgio é um pregador também. Fala de alguma frase que pregadores falam aí que não está na Bíblia, né? A gente já falou de algumas aqui, mas tem frases aqui que não está na Bíblia. Eu acho que eu não perdi nenhuma frase aqui não, né? A última foi mente vazia, a oficina de Satanás. Só mais uns 5 minutos aí, para a nossa live não ficar muito longa. Mas a gente está falando de algumas frases que elas não estão na Bíblia Sagrada. Então, por isso, gente, que a gente precisa fazer o que os crentes bereanos faziam, tá? Que eram os crentes da cidade de Bereia. Isso está em Atos capítulo 17, verso 11, onde a Bíblia diz que Paulo pregava, e esse Paulo que pregou foi o Paulo que era examinado aquilo que Paulo pregava, tá? Paulo pregava e ministrava para os crentes de Bereia, e era Paulo, não era Adriano, não era nenhum outro, né? Era Paulo, e automaticamente os crentes de Bereia conferiam nas escrituras se realmente é o que Paulo estava pregando. Então, por isso que a gente usa muito o termo crentes bereanos. Crentes bereanos é aquele crente que ele confere nas escrituras. Então, o que você precisa fazer sempre? Eu sempre digo isso. É você prestar atenção no que está sendo pregado, é você prestar atenção no que está sendo ensinado numa escola bíblica, é você prestar atenção seminários também. Eu, como professor de seminário, sempre digo isso a todos os meus alunos. Você tem que conferir o que qualquer professor está ensinando. Claro, é evidente que a maioria são compromissados com a verdade, com a palavra, né? E eu posso me incluir entre esses que se comprometem com a palavra. Mas significa que o aluno que está ali ouvindo, ele tem também a obrigação de conferir e, se tiver alguma dúvida, ele poder sanar. Então, nós hoje precisamos fazer isso, tá? Em nossas igrejas, né? Não é você ser o cara crítico, você não vai ficar lá sentado, né, no banco da sua igreja com um dicionário na mão, com a lupa na outra. Não, você ouve a palavra. Deixa Deus trabalhar no teu coração a partir da ministração da palavra, pela instrumentalidade de alguém. Porém, você tem que ser esse que, se ouviu alguma coisa aqui, opa, peraí, não é bem isso aí não, então deixa eu lá conferir, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Outra frase aqui, Liane, siga a voz do seu coração. Essa frase aqui também, e olha que eu já ouvi pastores falarem isso, meu Deus do céu. Então, como é que fica Jeremias 17, verso 9, né? Enganoso é o coração do homem, né? Como é que fica Provérbio 16, verso 1? Do coração do homem são os planos, são os projetos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, são situações complicadas, tá? São situações complicadas. Então, assim, não tem que seguir a voz do coração, não. Deixa eu explicar por quê. Porque, normalmente, quando a gente está falando de coração, a gente está falando de emoção. A gente está falando de sentimento. E nós precisamos sempre viver no equilíbrio entre emoção e razão, entre cabeça e coração. Porque se você sempre se levar pela emoção, você se torna uma pessoa imprudente, não sábia, você, enfim, vai errar muito na vida, porque você vai seguir-se pelo coração. E o coração é o do momento, o coração é da afeição,
O coração é da simpatia. Então você vai simpatizar-se com quem não devia, vai odiar quem não devia, vai tomar decisões precipitadas e etc. E você também não pode ser a pessoa só da razão, porque afinal de contas somos humanos. E você também está lidando e relacionando com gente, que é tão gente quanto você. Então por isso, a gente precisa estar sempre no equilíbrio entre a emoção e a razão. Então seguir o coração não é o conselho, tá? Porque o coração só vai te levar para as emocionalidades e o coração ele é enganoso, né? Outra frase aí que a Liane colocou é: faça o que te faz feliz. Olha, isso aí vai bater muito forte, tá? Em relação ao que Jesus nos ensina sobre felicidade, Mateus capítulo 5. Bem-aventurado, Macários, bem-aventurado é fulano e tal. E o texto lá vai falar que bem-aventurado é quem chora, bem-aventurado é quem é pacificador, bem-aventurado é o misericordioso, bem-aventurado é o que sofre perseguição por causa do Evangelho. A gente precisa entender nas Escrituras o que é felicidade. Felicidade nas Escrituras não está baseada no ter e nem no fazer. Ter tem a ver com conquista, né? E fazer tem a ver com realizações. Mas a felicidade na Escritura está sempre baseada no ser. Inclusive, nesse texto de Paulo aos Filipenses, a gente encontra, por exemplo, Paulo falando que, verso 5, o Deus de paz, que excede todo entendimento e bondade, né? Vai entrar no vosso coração, vai permear o vosso coração e atender, né, todas as vossas necessidades. Então a Bíblia vai falar de que a felicidade, a alegria, muitas vezes ela está relacionada à circunstância. E aí você... Uma frase, deixa até para pular para outra pergunta que já colocou aí. Uma frase de um autor até respeitado, que eu li no seu livro já há um tempo, ele diz assim: felicidade não é um caminho, não é um lugar onde se chega. Felicidade não é um lugar onde se chega, mas um caminho por onde se vai. Vou repetir. Felicidade não é um lugar onde se chega, mas um caminho por onde se vai. Então, o que essa frase quer dizer é o seguinte: felicidade não tem a ver com a conquista, o lugar que eu cheguei, a posição que eu cheguei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mas é como é que eu vivo, é o caminho por onde eu vou. Ou seja, e é isso que é o Sermão do Monte no Macários. Bem-aventurado, bem-aventurado. Quando Jesus está falando bem-aventurado, pacificador, o manso e etc, etc, Jesus está falando de caminho que se faz. Que tipo de vida é a vida que você leva? Que tipo de vida é a vida que você mantém? Que tipo de pessoa é você? É isso que vai determinar a sua felicidade ou não. Por isso Paulo também aos Filipenses está numa prisão, capítulo 4, verso 4, ele vai dizer: regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai. Então como é que alguém que está na prisão vai dizer para alguém se regozijar? Pastor Elo colocou outra pergunta aqui: o dinheiro é a raiz de todos os males. Esse aí é um texto dito errado, né? 1 de Timóteo, capítulo 6 e versículo 10, é Paulo que está dizendo lá, naquele texto, que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então é isso que está escrito lá. Não é o dinheiro é a raiz de todos os males. Esse texto, inclusive, ele ajuda a gente até a entender uma outra coisa. Ajuda a gente a entender, por exemplo, que há muitas coisas na vida que elas em si, elas são neutras. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Ó, tá aqui uma caneta, entre as minhas muitas. Essa caneta é de Deus, essa caneta é do diabo, de quem é essa caneta? Bom, essa caneta agora é minha, né? Essa caneta é minha. Mas o que essa caneta tem em si? Nada, ela só tem a tinta. Agora, se essa caneta aqui está nas mãos, por exemplo, de um juiz bom, de um juiz justo, esse juiz vai assinar muitas coisas que vão beneficiar muita gente, que vai também ser justo com muita gente que precisa no sentido de condenação. Mas se essa caneta aqui está na mão de um mau juiz, essa caneta vai ser instrumento do mal. Se essa caneta aqui está na mão de um bom contador, ele vai fazer uma contabilidade legal, bonita, não é? Mas se essa caneta está na mão de, seja lá quem for,
né, que esteja criando mal. Então, a gente tem esse problema hoje de demonizar as coisas. Então, o dinheiro em si, ele é neutro. A caneta é neutra, o carro é neutro, o celular aqui é neutro, esse aparelho, a mídia é neutra. Agora, o que eu faço disso é que vai ser para o bem ou para o mal. Então, o que a Bíblia diz é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Inclusive, naquela parábola do rico, do jovem rico, Jesus justamente fala sobre isso. E lá tem um outro texto dizendo assim que dificilmente um rico entraria, que põe o seu coração nas riquezas, entrará no reino dos céus. Então Jesus nunca foi contra a riqueza nenhuma. José da Arimateia, um político rico, Abraão era, Jó era, e Deus depois ainda deu tudo em dobro. Então há muitos homens bons, justos de Deus na Escritura que eram ricos. Então Deus não tem nada com a riqueza. A questão é quando nós temos o nosso coração voltados para a riqueza. Pastor Elo colocou outra aqui, até 100, até 1000 irá editor. Isso aí, essa frase. Essa aí então, meu Deus do céu, como eu ouvi, né? Eu me converti em 83, final de 83 para 84. Então, o que eu ouvi na década de 80, década de 90, até chegar o ano 2000, o que eu ouvi de pregadores escatológicos, essa frase, que a gente chegaria até 2000, de 2000 não passaria. Então a gente já ficou aí, Jesus já voltou há 21 anos, tá, gente? Jesus já voltou há 21 anos, a gente ficou aí para trás. E inclusive a grande tribulação ainda nem começou, né? Nesse caso aí, Jesus voltou, a gente está aí, né? Então, assim, obrigado aí, pastor Elo. Então, a gente, essa frase aí é uma frase completamente fora. Primeiro, que ela não está na Bíblia Sagrada. Segundo, que isso era uma frase muito de sensacionalismo antes do ano 2000, né, na década de 80, de 90, onde surgiu muito pregações escatológicas. Né? A mesma coisa agora, com pandemia. Desde abril do ano passado, que o assunto escatologia voltou à tona de novo. Esse assunto escatologia voltou à tona e tem muita gente falando coisa boa para a gente entender um pouco mais sobre escatologia, mas tem muita gente aí já falando besteira. Gente que já disseram que já estavam no final mesmo, já estavam no fim do mundo, já estava acabando tudo e vai por aí afora, enfim. Então é complicado. Então a gente precisa estar muito atento a essa realidade aí, a essa questão, tá bom? Bom, meus amados, eu vou ir parando aí a nossa, deixa eu ver aqui. A gente acho que já está quase uma hora aqui, né? Nessa nossa live. Eu quero agradecer aí a participação de vocês. Amanhã eu vou voltar por volta das 10h30, mais ou menos, na hora que a gente estiver voltando do seminário, para prosseguir nas reflexões de Paulo a Timóteo, né? Eu estou pegando lá quase que versículo por versículo, falando lá, e a gente parou no capítulo 3, verso 16, quando Paulo fala daquele hino, né? Que fala exatamente do ministério de Jesus, né? Da sua manifestado em carne, recebido na glória, diante dos anjos, enfim, aquele texto maravilhoso lá. E a gente falou só de metade dele, né? E aí a gente vai amanhã prosseguir aí. Mas eu queria que vocês depois sugerissem aí algumas outras lives que a gente pudesse ter a participação de vocês com alguma coisa dessa natureza, assim, do que nós temos visto aí. Eu vou até sugerir letras de músicas, a gente falar depois sobre isso aí. Muitas músicas aí deveriam estar sendo cantadas, porque tem letras aí que, meu Senhor da Glória, é complicado. Mas olha, a última aí foi do pastor Uelo, eu vou só fechar com essa aqui, ó. O pouco com Deus é muito. Olha, essa frase do jeito que está não é o que está nas escrituras não, tá? Mas a Bíblia vai dizer que aquele pouco que temos com a bênção de Deus vale mais, tá? Isso você vai encontrar Provérbios 24 também, onde vai dizer que o pouco com Deus vale muito mais do que o muito. O pouco do justo vale muito mais do que o muito de muitos ímpios. Então, esse é o sentido bíblico aí que a gente tem para nós. Tá bom, meus santos? Vou ficando aqui, mas se amanhã a gente não prosseguir no nossa reflexão lá de Timóteo, talvez a gente fale sobre letras de hinos que nós temos cantado por aí, e se a gente de repente deveria cantar esses hinos mesmo, porque tem algumas letras aí que, meu Senhor da Glória. Então pense um pouquinho sobre isso aí.
Amanhã eu espero você aqui por volta das 10h30, que é a hora que está chegando no seminário, e a gente falar um pouquinho mais. Obrigado pela sua participação aí, Deus te abençoe e até amanhã, assim querendo Deus. Beijo no coração.